No alto das montanhas rochosas, existe um hotel onde o silêncio nunca é completo. Um lugar tão isolado que uma única noite foi suficiente para mudar a história da literatura de terror. Stephen King entrou ali buscando descanso e saiu carregando uma ideia que ainda hoje assombra milhões de pessoas. Funcionários falam de música tocando sozinha, risadas de crianças em corredores vazios e quartos que parecem observar quem entra. O que nasceu como ficção talvez tenha começado muito antes, dentro de um hotel que nunca parou de acordar quando todos acham que está dormindo. Curiosofobia. O Stanley Hotel surge no alto de Estes Park como uma miragem branca recortada contra as montanhas rochosas, elegante demais para o silêncio que o cerca. Construído em 1909 por Freeland Oscar Stanley, o prédio foi pensado como um refúgio de luxo para a elite americana, um lugar onde o ar puro prometia cura e descanso. Décadas depois, em 1974, quase vazio e prestes a fechar para o inverno, o hotel receberia um hóspede que não estava ali em busca de saúde, mas de sossego. Stephen King chega com a esposa, atravessa o saguão amplo, observa os lustres imóveis, escuta o eco dos próprios passos e percebe algo estranho naquela quietude, como se o prédio estivesse acordado, apenas esperando. Naquela noite, o Stanley tinha pouquíssimos funcionários. A maioria dos quartos estava fechada, os corredores longos permaneciam iluminados por lâmpadas fracas e o vento do lado de fora batia nas janelas como uma respiração insistente. King foi colocado no quarto 217, um dos poucos ainda disponíveis. Funcionários evitavam comentar, mas aquele quarto já carregava histórias antigas, algumas envolvendo acidentes, outras envolvendo hóspedes que juravam não ter estado sozinhos. Stephen King janta praticamente sozinho no restaurante. As cadeiras empilhadas, os garçons silenciosos, o salão grande demais para tão poucas pessoas. Ele bebe um pouco, volta para o quarto e se deita. O corredor parece não terminar nunca quando ele caminha até a porta, e cada passo soa alto demais. O quarto é confortável, clássico, quase acolhedor. Ainda assim, algo não encaixa. A sensação não é de medo imediato, mas de vigilância, como se o hotel observasse, aprendesse, memorizasse. Naquela madrugada, King tem um sonho violento. Ele vê o próprio filho sendo perseguido pelos corredores do hotel, gritando, tentando fugir de algo invisível. O sonho termina de forma abrupta, com King acordando suado, o coração disparado, convencido de que precisava sair dali. Ele senta na cama, olha em volta e percebe que o quarto está silencioso demais, um silêncio pesado, quase físico. Ao amanhecer, Stephen King desce para caminhar pelo hotel. O sol ilumina o carpete antigo, revela quadros nas paredes, retratos de um passado sofisticado e distante. Ele percorre corredores vazios, observa portas fechadas, escuta o rangido da madeira sobre os pés. Cada detalhe parece carregar uma história que não está sendo contada. O hotel, por fora, continua majestoso. Por dentro, transmite a sensação de que o isolamento pode transformar qualquer mente. É importante entender o contexto. King já lidava com questões internas, medo, pressão criativa, noites mal dormidas. O Stanley não cria esses sentimentos, mas oferece o cenário perfeito para que eles ganhem forma. Um prédio enorme, isolado, prestes a ser fechado, onde o inverno corta qualquer possibilidade de fuga rápida. Tudo conspira para amplificar pensamentos que normalmente ficariam controlados. Antes de partir, Stephen King se senta no bar quase vazio e rabisca ideias em um guardanapo. Não existe ainda uma história definida, apenas imagens soltas. Um hotel isolado, uma família presa pela neve, algo antigo se infiltrando na mente humana. Ele deixa o Stanley Hotel depois de apenas uma noite, sem saber que aquele lugar acabara de plantar uma semente que cresceria de forma incontrolável. O prédio permanece ali, silencioso, esperando o próximo hóspede, e como muitos descobririam depois, esperando para ser ouvido. Se uma única noite em um hotel quase vazio foi capaz de plantar a semente de uma das histórias mais assustadoras já escritas, quero saber o que você está sentindo agora.
Se essa atmosfera silenciosa já começou a te incomodar, deixa o like, se inscreve no Curiosofobia e conta aqui nos comentários se você teria coragem de passar uma noite nesse lugar. Depois que Stephen King deixou o Stanley Hotel, o prédio não voltou ao anonimato silencioso que parecia carregar havia décadas. Para quem trabalhava ali, aquela sensação descrita por hóspedes não era novidade. Funcionários antigos já sabiam que o hotel não dormia por completo. Durante os invernos longos, quando a neve isolava Estes Park e o vento parecia atravessar paredes, relatos começavam a se acumular, sempre semelhantes demais para serem ignorados. O Stanley continuava elegante e iluminado, mas algo se movia quando ninguém estava olhando. Funcionários da manutenção relatavam ouvir música vindo do antigo salão de baile, mesmo com o piano fechado e nenhuma apresentação marcada. Alguns juravam reconhecer melodias de época, como se alguém estivesse ensaiando para um público que nunca chegava. Quando as portas eram abertas, o som simplesmente desaparecia, deixando apenas o eco e uma sensação incômoda de interrupção. Camareiras descreviam episódios ainda mais estranhos. Quartos arrumados com cuidado eram encontrados horas depois completamente revirados, sem sinais de arrombamento. Portas trancadas apareciam abertas, luzes se acendiam sozinhas. O quarto 217, em especial, acumulava histórias ditas em voz baixa, sempre acompanhadas de um aviso silencioso entre colegas. Não era medo explícito, mas respeito, como se aquele espaço exigisse cautela. Há registros de uma explosão ocorrida ali no começo do século XX, quando uma funcionária ficou gravemente ferida. Ela sobreviveu, mas o episódio marcou o quarto. Décadas depois, hóspedes relatavam a sensação de serem observados, roupas sendo desarrumadas enquanto tomavam banho, malas mudando de lugar. Muitos não reclamavam oficialmente, mas pediam para trocar de quarto, com pressa visível no rosto. O que mais chamava atenção não eram os episódios isolados, mas a repetição. Crianças eram vistas correndo pelos corredores, rindo, desaparecendo ao virar uma esquina. Seguranças noturnos ouviam passos acima de suas cabeças, mesmo quando os andares superiores estavam fechados. Alguns afirmavam sentir mãos tocando seus ombros, leves demais para serem reais, fortes demais para serem ignoradas. Esses relatos começaram a atrair curiosos, investigadores do paranormal e jornalistas. O Stanley passou a ser observado sob outra lente. Pessoas chegavam céticas e saíam confusas. Outras chegavam em busca de respostas e partiam com mais perguntas. Equipamentos registravam ruídos sem origem clara, vozes sussurradas em salas vazias, mudanças bruscas de temperatura em locais específicos do prédio. Enquanto isso, Stephen King transformava aquela noite solitária em algo maior. Elementos surgiam no papel com uma familiaridade inquietante. Corredores intermináveis, o isolamento absoluto, a sensação de que o próprio ambiente influencia a mente humana. Para quem conhecia o Stanley, a leitura de O Iluminado soava menos como ficção e mais como um reflexo distorcido do que muitos já haviam sentido ali dentro. O curioso é que o livro não descreve exatamente o Stanley Hotel, mas parece capturar sua essência emocional. Não é sobre fantasmas visíveis, mas sobre pressão, solidão, repetição. O medo não aparece de repente, ele cresce, se infiltra, ocupa espaços vazios. É o mesmo padrão relatado por quem passa tempo demais naquele prédio. Com o passar dos anos, o Stanley deixa de ser apenas um hotel histórico e se transforma em um ponto de peregrinação. Casais, turistas, fãs de terror caminham pelos corredores tentando ouvir algo, sentir algo, provar que não estão sozinhos. Alguns saem frustrados, outros saem em silêncio, carregando experiências que preferem não detalhar. Há quem diga que o hotel reage às pessoas, que noites tranquilas passam sem incidentes, enquanto outras parecem carregadas, quase tensas, como se o prédio reconhecesse estados emocionais, amplificando medos e expectativas. Não há consenso, apenas histórias que se acumulam, camada sobre camada. O Stanley Hotel continua funcionando,
recebendo hóspedes comuns, eventos, celebrações. À luz do dia, tudo parece normal, mas quando os corredores ficam vazios e o som diminui, muitos percebem que aquele lugar guarda memórias que não se apagam. Ecos de risadas, música distante, passos invisíveis. Como se o hotel estivesse sempre repetindo algo do passado, esperando que alguém finalmente escute. Depois de ouvir relatos de risadas sem rosto, músicas que surgem do nada e corredores que nunca parecem vazios, me diz uma coisa: isso ainda parece coincidência para você? Se essa parte da história te prendeu até aqui, deixa seu like, se inscreve no canal e escreve nos comentários se você acha que o Stanley Hotel inspirou uma ficção ou revelou algo que já estava lá. Com o passar dos anos, o Stanley Hotel deixa de ser apenas um edifício elegante cravado nas montanhas do Colorado e passa a existir também como uma ideia. Um lugar onde a fronteira entre o que foi imaginado e o que é vivido se torna cada vez mais difícil de definir. A história escrita por Stephen King ganha vida própria, circula o mundo, entra na cultura popular, mas o hotel permanece ali, físico, sólido, recebendo pessoas que chegam carregando expectativas, curiosidade e, muitas vezes, um medo que não sabem explicar. O impacto de O Iluminado transforma o Stanley em destino. Não apenas fãs de literatura, mas pessoas interessadas no inexplicável começam a procurar o hotel. Algumas chegam apenas para passar uma noite, outras participam de visitas guiadas focadas em relatos paranormais. Há quem durma tranquilamente e acorde achando tudo exagero. Há também quem saia antes do previsto, alegando sensações difíceis de colocar em palavras. O curioso é que o Stanley nunca tentou se esconder dessa fama. Ao contrário, incorpora o próprio mito. Eventos temáticos, visitas noturnas, corredores iluminados de forma sutil, tudo parece convidar o visitante a prestar atenção. O prédio não força experiências, apenas oferece o cenário. O restante acontece dentro da mente de quem atravessa aquelas portas. Funcionários mais antigos dizem que o comportamento do hotel parece variar. Há noites calmas, quase indiferentes, e outras carregadas, em que pequenos incidentes se acumulam. Elevadores que param sozinhos, sons distantes sem origem clara, uma sensação constante de não estar completamente sozinho em certos corredores. Nada agressivo, nada explícito, apenas persistente. Stephen King retorna ao Stanley anos depois, agora consciente do que aquela noite solitária havia provocado. Ele reconhece que o hotel não é exatamente como o Overlook de sua história, mas admite que o isolamento, o clima e a atmosfera foram decisivos. O livro não nasce do sobrenatural explícito, mas da pressão invisível, da repetição, do silêncio prolongado que transforma pensamentos comuns em algo mais escuro. Essa talvez seja a parte mais inquietante. O Stanley não precisa mostrar nada para causar impacto. Ele apenas cria condições. Longos corredores, portas fechadas, paisagens imensas do lado de fora e uma sensação constante de afastamento do mundo comum. Para algumas pessoas isso é relaxante, para outras, profundamente perturbador. Hoje, o hotel continua ativo, recebendo casamentos, eventos corporativos, turistas comuns. Crianças correm pelos mesmos corredores onde outros dizem ter ouvido risadas que não vinham de lugar algum. Durante o dia, tudo parece claro, organizado, quase banal. Mas quando a noite cai e o movimento diminui, o prédio assume outra presença, mais silenciosa, mais observadora. Investigadores do paranormal continuam visitando o local, levando equipamentos, câmeras, gravadores. Alguns registram sons inexplicáveis, outros não encontram nada. O Stanley nunca oferece provas definitivas. Ele apenas deixa vestígios, pequenas dúvidas, detalhes que permanecem na memória de quem esteve ali tempo suficiente para notar. Talvez seja isso que torna a história tão duradoura. Não existe uma resposta final, apenas camadas.
Um hotel construído para curar, um escritor em um momento vulnerável, relatos que atravessam gerações, uma obra de ficção que amplifica tudo isso. Cada visitante acrescenta algo novo, mesmo que seja apenas a própria reação ao silêncio. No fim, a pergunta não é se o Stanley Hotel é assombrado. A pergunta é por que tantas pessoas sentem algo ali. Por que aquele lugar parece despertar emoções que ficam escondidas em outros ambientes? Medo, curiosidade, inquietação, fascínio, tudo coexistindo sobre o mesmo teto. O Stanley Hotel continua de pé, firme contra o vento das montanhas, elegante como sempre. Stephen King seguiu em frente e escreveu dezenas de histórias, mas aquela noite nunca foi apagada. Ficção e realidade seguem caminhando lado a lado por aqueles corredores, e enquanto houver alguém disposto a escutar, o hotel continuará contando sua história, não em palavras, mas em ecos que se recusam a desaparecer. Se essa história fez você olhar 2 vezes para corredores vazios e imaginar quantas memórias um lugar pode guardar, então o Stanley Hotel cumpriu seu papel mais uma vez. Para continuar explorando histórias reais que parecem ficção, deixa seu like, se inscreve no Curiosofobia e ativa o sininho, porque sempre existe um próximo mistério esperando para ser contado.